turminha, aula de história. Vamos abrir na página 74 e dar continuidade ao assunto sobre as escolas de ontem e as escolas de hoje, tá? Então, nós paramos na questão da educação física, né? Que nós vimos que a educação física mudou bastante aí com o passar do tempo. E você consegue imaginar como que era o recreio agora nas escolas antigamente? Então, nós vimos um pouquinho de como era a aula, né? A aula de educação física. E agora estão nos perguntando sobre o recreio. Como você acha que eram os recreios antigamente? Será que eram iguais o nosso? Então, leia o depoimento de Dona Maria Aparecida, que nasceu em 1931. Ela contou em uma entrevista como que era estudar antigamente. A atividade de recreio era comum, mas a professora acompanhava. Ela ia para o recreio junto com as crianças. As crianças tomavam o seu lanche, depois iam para o banheiro, depois ela formava, assim, um grupinho para cantar, para fazer roda. Qual atividade, então, da escola é relatada por Dona Maria Aparecida? A atividade é o recreio, né? Então, vamos responder aqui. O recreio. Compare o recreio antigo com o recreio atual. Para isso, use o relato da Dona Maria Aparecida e a sua própria experiência do recreio. Então, como que era o recreio da Dona Maria Aparecida? Né? Então, os alunos eram acompanhados pela professora. Então, os alunos eram acompanhados pelos professores e depois faziam atividades propostas pela professora. Então, não era um momento livre, né? Os alunos, eles acabavam que ficavam o tempo todo fazendo, né, atividades direcionadas, né? Atividades onde a professora decidiu o que ia fazer, tá? Diferente do recreio, do intervalo de vocês de hoje, onde na hora do recreio, intervalo, vocês decidem o que vocês vão fazer. Se vocês vão brincar, se vocês vão sentar para conversar, né? Se vocês vão fazer uma brincadeira de roda, tá? É vocês quem decide, não eu, certo? Então, lá, vamos terminar de... Os alunos eram acompanhados pelos professores e depois faziam atividades propostas pela... Tia, não existe esse S aqui, não coloquem, tá? Então, atividades propostas pela professora, tá? E aí embaixo vocês vão contar um pouco como que é a experiência de vocês no recreio, tá? Então vocês vão escrever aqui como é o recreio de vocês. Pela comparação, é possível concluir que os recreios do passado e os de hoje são diferentes ou são semelhantes? Então nós vimos que são bem diferentes, tá? No passado, o principal recurso usado pelos alunos como fonte de conhecimento era o livro. Os livros continuam sendo muito importantes para adquirir conhecimento na escola, mas hoje em dia existem outros recursos bastante utilizados por professores e que também podem ser usados pelos alunos para fazer pesquisas. São os computadores e os tablets. Por meio deles é possível acessar a internet e fazer pesquisas de texto e imagem, assistir a vídeos, ler livros virtuais, resolver desafios matemáticos e muito mais. Então, nós utilizamos, né, aí a tecnologia a favor de nós para deixar a aula melhor, para deixar a aula mais interessante, para descobrirmos novas coisas.
Será que os materiais escolares mudaram com o tempo? Antigamente, os alunos utilizavam alguns materiais curiosos. No passado, também se usava o lápis para escrever. Já a caneta podia ser uma caneta de bico de pena ou uma caneta tinteiro. A caneta bico de pena tem esse nome porque apresenta uma ponta metálica semelhante às penas de aves, que eram utilizadas anteriormente como ferramenta de escrita. Em algumas canetas bico de pena, era possível inserir uma pena como enfeite, para imitar as antigas penas da escrita. Para poder escrever com esse tipo de caneta, era preciso molhar a ponta constantemente em uma tinta chamada nanquim. Já a caneta tinteiro trazia a tinta em seu interior, como as canetas atuais. Então, olha só como que era lá. A pena utilizada para escrita, a caneta bico de pena com enfeite, a caneta de bico de pena sem o enfeite, a caneta tinteiro e a tinta nanquim. Essa tinta é uma pachocha. Então, imagine quanto que as crianças não derrubavam isso em cima da mesa. Imagina a pachocha, imagina a bronca que eles levavam dos professores. Então, vocês imaginem a sujeira que se fazia, né? Era prático? Não muito. Quase nada. E era uma tinta que não dava para apagar. Então, o que acontecia quando a criança errava? Né? Como que fazia? Tinha que riscar, tirar a folha, copiar tudo de novo? Olha só que dificuldade, né? Hoje nós temos a borracha aí para nos auxiliar, né? E é isso que fala na página 78. Será que era fácil utilizar esses materiais? Leia o depoimento da dona Laurinda, que nasceu em 1940. A lembrança dela é de quando ela cursava o 2º ano. Então, vamos ver. A gente ganhava uma pena para colocar na caneta e todas as carteiras tinham no cantinho um orifício, uma espécie de copinho com a tinta. Então, nós começávamos a aprender a escrever a tinta. Então, o orifício é um pequeno buraquinho. Então, ficava lá a tinta e aí eles ganhavam essa caneta aí para poder começar a escrever. Muitas vezes, ao molhar a caneta na tinta, caíam pingos no papel. Isso era um problema, pois borrava o papel e fazia muita sujeira. Então, era preciso usar o mata-borrão, pressionando sobre a tinta derramada. Dessa forma, ele secava a tinta e diminuía a mancha do papel. Então, olha lá como que eram as borrachas de antigamente. Se chamava mata-borrão. E mesmo assim, ela diminuía a mancha do papel, mas não tirava essa mancha completamente, tá? Quando os alunos precisavam fazer uma atividade de colagem, elas usavam uma cola chamada goma arábica. Então, olha só o tubinho da goma arábica aí. Já para apontar o lápis, os alunos usavam um apontador de lápis de mesa, que era de uso coletivo. Ele geralmente ficava na mesa do professor e os alunos iam até lá para usar esse objeto. Então, olha como que era o apontador aí que todo mundo utilizava. Então, você colocava o apontador e girava essa manivela aí para apontar o lápis, certo? Era fácil ou difícil, gente? Esse material aí. Não era muito fácil não, né? Então, olha só, página 80. Com o seu professor, faça a leitura de um dos 10 princípios da Declaração dos Direitos da Criança. Então, princípio 7º. Toda criança tem direito de receber educação primária, gratuita e também de qualidade, para que possa ter oportunidades iguais para desenvolver as suas habilidades. Lembra quando nós falamos sobre os direitos e os deveres, né? De ter moradia, de ter educação, de ter uma família? Pois é. Após ler o princípio 7º da Declaração dos Direitos das Crianças, responda juntamente com o seu professor. Na sua opinião, todas as crianças do mundo têm acesso à educação? Tem criança que ainda só trabalha e não estuda, tá? É crime. Se pegarem, vão prender, tá? Mas nós vivemos num mundo onde algumas coisas passam despercebidas aí pelos governantes e existem ainda muitas crianças que só trabalham, tá? Que diferença uma boa educação pode fazer na vida de uma criança? Toda a diferença, né? E quando a gente aprende, a gente cresce e aí a gente escolhe uma profissão e com essa profissão a gente vai sustentar nossa família, nos sustentar, né? Ter dinheiro, né? Pra gente comprar alimentos, ter uma casa. Então, assim, faz toda uma diferença, porque se a gente não tem essa oportunidade, as chances são menores da gente poder ter uma vida melhor, tá? Então, infelizmente, não são todas as crianças que têm essa oportunidade, tá? Vamos, então, lá na página 81.
e responder algumas perguntas. Identifique e escreva a seguir a função dos materiais escolares do passado. Então, o que é a caneta tinteiro? Então, o que era? Era escrever a tinta. Então, vamos escrever aqui. Escrever a tinta. Para que servia a goma arábica? Para colar os papéis e as coisas que precisavam. Para que serviu o mata-borrão? Para secar a tinta. Para secar a tinta. Observe as paredes da sua sala de aula. Quais materiais estão expostos nela? Então, na nossa sala de aula tem o alfabeto. O calendário. Ai, que saudade da sala de aula. Quem que tá com saudade aí, né? Eu tô morrendo. Calendário, alfabeto, calendário, números, né? A nossa chamadinha. Lembra que tinha a nossa chamadinha lá? Vocês fizeram o nome de vocês? Muito bem. Respondidas essas questões, nós finalizamos as nossas atividades de história de hoje.